Como eu passei na mesa proprietária da Rantec e agora tenho acesso a um capital de US$ 50.000, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar quais estratégias, qual gerenciamento, tudo que eu fiz e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Bora lá! Fala galera, beleza? BFX Academy na área e bora lá para mais um vídeo. Pessoal, eu já tô aqui na minha conta real faz um tempo, né? Essa conta minha é uma conta de US$ 50.000 e eu fiz o teste de duas etapas. Ou seja, eu fiz a primeira etapa, passei, fiz a segunda etapa e passei para depois sim conseguir acesso à conta real. O que eu quero mostrar para vocês antes de explicar o tipo de operacional, gerenciamento, muita gente acaba se frustrando porque comete um erro bem banal, uma coisa simples que a pessoa acaba passando despercebido. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, a minha mesa é de US$ 50.000. Depois você pode calcular baseado na sua mesa, tá? Mas eu vou dar os exemplos aqui com a mesa de 50 mil. O que que acontece? Muitas pessoas têm essa ilusão aqui. Pô, se eu tenho 50 mil, posso arriscar 1%, 2% por operação? Ou seja, vamos colocar aqui, ó, mais 2%. Vocês têm noção? Já são US$ 1.000. Ou seja, tranquilo, não é? Se eu tenho 50 mil, US$ 1.000 ali não faz nem cosquinha. Porém, pessoal, toda mesa ela tem um drawdown, ou seja, que é o limite de perdas que você pode ter diariamente ou no total. A minha mesa, eu tenho um limite de perdas diárias de 6% e um total de 10%. Ou seja, se eu perder 6% em um dia, eu tô fora. E se eu perder 10% no total, por exemplo, perdi 1% hoje, 1% amanhã, assim por diante, até perder 10, quando inteirar os 10, eu tô fora. Você tá demitido. E essa é uma parte muito importante que muita gente não faz. Isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Se eu sei que o meu limite diário é 6% e o meu limite total é 10, vamos focar no limite total, que é o mais importante aqui. US$ 50.000 mais 10%. US$ 5.000. Esse aqui é o valor que realmente eu tenho dentro da prova. Esses 50 mil aqui, muita gente se ilude. Se eu sei que eu tenho US$ 5.000 para operar, qual que é o sentido de eu arriscar US$ 1.000 por operação? Não faz nenhum sentido, você concorda comigo? Mano, você tem demência? Porque aí eu já não tô arriscando 2%. Se eu colocar 2%, só para vocês verem a diferença, né? Se eu colocar aqui, ó, 2% de 5 mil já são US$ 100. Ou seja, os mesmos 2% agora já é um valor muito abaixo. E muita gente se perde aí, porque faz errado, entendeu? Toda mesa você tem que fazer essa conta. Não faz sentido você arriscar 1%, 0,5% dos 50 mil. Do valor total da sua prova, você tem que arriscar do valor do seu drawdown total, porque vai ser praticamente impossível você quebrar a conta fazendo o que eu vou te explicar aqui. Beleza? Então a primeira coisa que você precisa saber é qual é o seu drawdown total e qual valor você vai arriscar por trading. Eu aconselho vocês arriscarem nessa faixa mesmo, de 1% a 2%. Porém, a estratégia que eu utilizo aqui, ela é um pouco diferenciada, porque o que é o comum do mercado? Vou mostrar para vocês. O que as pessoas fazem? Elas pegam uma estratégia, que na maioria das vezes é algo bem comum, bem simples, e elas aplicam esse fator aqui, ó, de risco-retorno, 2 para 1. Isso aqui é ruim? Claro que não. É interessantíssimo. Porém, para você aplicar isso aqui dentro da mesa, é algo bem demorado. Por quê? Vou explicar para vocês. Por exemplo, a gente vai iniciar aqui. Vai começar a fazer as operações. Então, toda vez que a pessoa ganha, ela ganha duas vezes o risco. E toda vez que ela perde uma vez. Ou seja, mesmo perdendo, ela acaba ficando no lucro. Só que tem um porém. Para você fazer isso aqui dentro da mesa, você precisa ter uma assertividade legal. Concorda comigo? Porque se você não tiver, mesmo que o seu risco-retorno seja maior, você não vai sair do lugar. Você vai ficar no ganha, perde, ganha, perde. Talvez não fique negativo, mas não consegue sair. Então o que que acontece? Você não sai do lugar. Você tem que ter uma assertividade boa para conseguir manter esse ritmo. As pessoas acabam pegando um ciclo ruim de mercado e ficam frustradas com os loss e acabam perdendo a prova. O que que eu fiz? É uma estratégia bem interessante, porque ela vai bem além desses 2 para 1, desses 3 para 1. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, vou até colocar um xizinho aqui, ó, excluir totalmente esse negócio de fazer trades todos os dias. Ué, Como assim? Eu não vou ficar lá no gráfico todos os dias. Faz uma operação, ganha. Faz uma operação, perde. Faz uma operação, ganha. Faz uma operação, ganha. Faz uma operação, perde. Todos os dias. Isso aqui, ó, é totalmente desgastante. Você fica louco da cabeça, você fica ansioso, principalmente para aquelas pessoas que operam o gráfico de M1, M5.
Cara, se você faz isso aqui, você tá ferrado. Nesse sentido, não tô falando que isso aqui é ruim, tá, pessoal? Não me entendam errado. Eu opero sim, às vezes M5, raramente eu opero M1, isso aqui não é errado. Às vezes eu faço o risco retorno 2 para 1, porém a gente está falando do contexto do teste. Qual que é o segredo para você passar mais rápido, sem dor de cabeça, com uma coisa mais tranquila, certo? O que que eu faço? Vamos lá. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco lá um risco de 1%, 2%, porém eu não faço day trading, eu faço swing trade. Muita gente nem conhece isso. O que que é o swing trade? Eu vou lá, entro na operação, e ao invés de colocar um take bem pertinho, né, um stop bem curtinho, eu mantenho a operação rolando dias e dias e dias até chegar num lucro bem legal. Aí sim eu vou lá e fecho a operação. Ao invés de eu colocar lá um risco, vou até anotar aqui, ó, $100. Se eu colocar um risco retorno de 2 para 1, se essa operação aqui der vitória, eu vou ganhar $200, certo? Porém, se eu acertar a direção do mercado fazendo swing trade, esse risco de $100, ele é exponencial. Ou seja, ao invés de eu ganhar $200, eu consigo ganhar $2.000, $4.000. Ah, mas isso aí é impossível. Não tem como. Eu vou mostrar para vocês que tem. Vamos lá para o gráfico. Primeira coisa, eu vou dar o exemplo aqui na paridade que eu mais gosto de operar, que é o Shao. Então, os exemplos que eu vou dar pode se aplicar em qualquer outro gráfico, mas eu gosto do Shao, beleza? O que que eu costumo fazer? Ao invés de eu ir lá fazer uma marcação aqui no M5, no M1, né, colocar lá, tração um suporte, não sei o que, tal, tal, tal. Não, eu não faço isso. A primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no macro. Eu olho aqui, ó, no semanal. Ou seja, daqui até essa última linha aqui, ó, é o período total de um ano. Se vocês repararem bem, cada velinha dessa aqui, ó, é uma semana, certo? É uma semana. Qual que é a estratégia que vocês conseguem imaginar olhando isso aqui? O que que eu faço baseado nisso aqui, pessoal? Eu comprei o teste, a gente estava nessa semana aqui, certo? Cada velhinha dessa tem uma semana. Eu não operei nessa semana. Por quê? A minha estratégia não é uma coisa que eu vou operar todos os dias, todas as horas. Então, o que que eu preciso ver? O macro. Olhando para isso aqui, ó, nessa semana aqui onde eu estava, o que que vocês conseguem ver? O preço ele abriu aqui, foi subindo, subindo, subindo. Chegou aqui, ó, ele meio que deu uma travada, fazendo essa acumulaçãozinha aqui. Ou seja, o preço foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Ele não teve força nem para cair e nem para subir. Porém, teve esse rompimento aqui. Ou seja, na outra semana que eu comprei o teste, teve esse rompimento aqui. O que que isso aqui mostra para mim? A gente está numa tendência de alta. Ou seja, ele rompeu essa acumulação. O preço tende a subir. Se ele tivesse feito o rompimento para baixo, eu saberia que muito provavelmente a tendência seria de baixa. Sabendo disso, o que que eu fiz? Eu coloquei em M15, esperei o mercado abrir no domingo às 7 horas da noite. Aquela semana eu não operei, aqui iniciou a próxima semana. Eu esperei o mercado abrir, ele abriu nessa vela aqui, ó, tá vendo? Esperei ele abrir, esperei ele se movimentar. O que que eu fiz? A coisa mais simples. Tracei um suporte e tracei uma resistência. E M15, tá? Aí ele fez um rompimento e eu entrei comprado nessa vela aqui, ó. Coloquei o stop um pouquinho abaixo do fundo. Claro que eu calculei o meu risco, né? Tem que calcular o lote, certo? Coloquei lá $100 de stop. Só que aí eu não coloquei alvo. Eu arrisquei, sabendo que a gente está numa tendência de alta, para buscar o máximo que eu consegui. O que que isso resultou para mim? Vamos voltar lá no gráfico semanal? Lembra que eu iniciei aqui, ó, nessa vela, fazer as análises, e assim que rompeu lá no M15 dessa vela, eu fiz a minha operação? Eu entrei comprado, arriscando $100. O que que aconteceu aqui nessa mesma semana? O mercado subiu. Eu surfei toda essa semana de alta. Ou seja, ao invés de eu ir lá e pegar 100 pontos, 200, 300, 400, 500 pontos, eu surfei a semana inteira. Então vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Eu entrei no rompimento de M15 lá dessa vela, bem no comecinho. O mercado foi, abriu, deixou um fundo, eu não fiz venda nenhuma. Esperei ele reverter, fiz as marcações e entrei. A mínima desse dia aqui, ó, foi uma média de 1.071 pontos. Ou seja, o meu stop ficou na faixa de 1.071 pontos.
Muita gente vai falar assim: Nossa, mas é um stop muito grande. cara, abaixa o lote, abaixa o lote. Vocês vão ver a mágica que vai acontecer aqui. O lote foi calculado. Então, por exemplo, para eu arriscar os mesmos $100, 0,09, nessa faixa, ó, vamos arredondar para 10, 0,10 para arriscar os $100. Ou seja, o stop ficou grande, o meu risco não. O meu risco ficou nos mesmos $100. Porém, olha o que aconteceu. Vou mostrar para vocês. Eu fiz uma operação no domingo, assim que formou o padrão de rompimento na compra, independente se foi um suporte, uma resistência, qualquer estratégia que você usa, procure por compra nesse contexto. Fiz a operação no domingo à noite, desliguei o computador e não mexi mais. Ficou lá a semana inteira com a operação aberta e olha só a mágica. Eu arrisquei $100, entrei exatamente aqui. A semana fechou aqui, 13.924 pontos. Vamos fazer uma conta aqui, ó. 13.924 pontos vezes 0,10 de lote. Eu arrisquei $100 e fiz $1.392 com 0,10 de lote. Deu para entender a mágica? Ou seja, eu não fiquei quebrando a cabeça operando todos os dias, eu não fiquei dando murro em ponta de faca, tentando algo que não funciona, tendo aquela dor de cabeça de operar todo dia, pegar stop. Aí o que que acontece? Se o mercado viesse contra, por exemplo, eu entrei na operação aqui, o preço continuou subindo, beleza? Show de bola. Porém, se ele tivesse voltado, eu iria perder os $100? No comecinho do dia, sim. Porém, quando o mercado começou a ir a favor e deixou ali uma distância mais ou menos 2 vezes o meu risco, ou seja, o meu risco estava em 1.000 e pouco pontos, assim que ele deixou lá 2.000 pontos para cima, eu fui lá e travei no 0 a 0. Se o mercado voltasse contra, ele ia pegar o meu 0 a 0, eu não ia perder nada, eu iria fazer uma nova análise ou até mesmo a mesma, esperar um novo rompimento ou alguma coisa na compra, e iria entrar novamente, e eu fui fazendo isso semana a semana. E foi isso. Semana a semana, sem dor de cabeça, sem quebrar a cara, sem pressão. Então, assim, eu consegui passar no teste tranquilo, sem pressão psicológica, sem ficar calvo. É o calvo? A tropa do calvo? Então, assim, galera, dá pra fazer tranquilo. É claro que eu não fui lá, tracei um suportezinho, uma resistência qualquer, esperei romper e comprei. Não, porque o preço, ele subiu. Mas ele não subiu diretão, igual tá aqui. O preço, ele oscila o tempo todo. Por mais que essa vela fechou em alta, ela não simplesmente nasceu dessa forma aqui, ó. Nasceu aqui, começou a subir, 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 subir e fechou a semana assim. A vela, ela nasce, ela começa a subir, ela volta, ela sobe, volta. Às vezes ela deixa a mínima depois, sobe, volta, sobe, volta. Então, assim, se você não tiver uma boa estratégia para entrar exatamente na hora que o mercado vai embora, você vai ficar o quê? Estopando aqui toda hora. O mercado sobe, você ganha, e volta, estopa. Aí você entra de novo, o mercado sobe, depois volta, estopa. Ou seja, tem algo por trás aqui, ó, mais relevante do que um simples suporte e uma resistência. Por enquanto, eu não vou ensiná-la para vocês, mas logo eu vou trazer um vídeo focado 100% nessa estratégia e eu vou ensinar para vocês como entrar no momento certo. Beleza? Deu para entender? Então lembrando, ó, arrisquem pouco, mais ou menos aí 1% tá ótimo. Procurem analisar o macro, façam swing trade, que vai ser a virada de chave para vocês, beleza? Então é isso aí, no mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like aí para ajudar, comentem, manda pro seu amigo que tá querendo fazer um teste ou que não conseguiu, que já reprovou. E eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, abraço e fui!